Não sou de comemorar aniversários. Nada de balões, nada de brunch, nada de posts 35 e estou prosperando no Instagram. Só um dia tranquilo em Fort Peterson, uma xícara de café decente e a chance de fingir que era uma terça-feira qualquer. Esse era o plano. Mas planos são coisas estranhas. Eles não significam muito quando seu nome aparece em uma etiqueta de remessa inesperada. Depois de um rodízio de logística de 6 semanas, acabei de voltar de Okinawa, cronogramas apertados, manifestos intermináveis e as dores de cabeça habituais da cadeia de suprimentos. Minha unidade mal teve tempo de respirar antes que mais arquivos chegassem à nossa caixa de entrada. Eu estava atrasado com os relatórios, na metade de uma barra de proteína e despreparado para surpresas. Então, o pacote chegou. Estava no banco da frente, perto da administração, de tamanho médio. Sem embrulho, sem cartão, apenas uma caixa marrom lisa com uma etiqueta impressa. Meu nome completo, escrito corretamente, o que já me fazia suspeitar. Peguei-o sem pensar. Leve, mas não vazio. Sem ruídos, sem cheiros estranhos. Mas havia algo na fita, precisa demais, limpa demais. Roy Mendel, meu comandante, passou por mim no momento em que o virava nas mãos. Ele parou. Onde você conseguiu isso? Estava esperando do lado de fora da logística, endereçado a mim. Ele olhou para a etiqueta de remessa como se ela lhe devesse dinheiro. Então ele disse: não toque nisso. Não é um presente. Eu ri, principalmente porque não sabia mais o que fazer. É da minha família. Provavelmente lixo de aniversário. Roy não sorriu. Ele se inclinou e bateu no canto inferior da etiqueta. Blue Gleam Logistics. Apertei os olhos. Ele tinha razão. Um logotipo minúsculo, no canto inferior direito. Você não notaria a menos que estivesse procurando. Você os conhece? Perguntei. Ele assentiu lentamente. Nós os identificamos em um caso no ano passado. Contratos com terceiros, papelada duvidosa. Alguém tentou introduzir equipamentos falsificados nos suprimentos da base por meio de uma de suas filiais? Eles ainda estão sendo monitorados. Afastei a caixa de mim, só um pouquinho. Ele deu um passo para trás. Se isso chegou diretamente a você, sem nome do remetente, denuncie agora mesmo. Estou no exército há tempo suficiente para saber quando alguém não está brincando. Roy não faz drama. Ele não é paranoico. Mas aquela voz, aquele tom monótono e calmo, é o que ele usa quando algo dá muito errado. Então, não discuti. Levei a caixa até a segurança interna como se ela tivesse acabado de sibilar para mim. No caminho, porém, algo começou a me incomodar. Brilho azul. A caixa, aquele tom específico de papelão. A fita estava selada diagonalmente na parte de baixo. Era familiar. Há 2 anos, visitei o apartamento da minha irmã. Alice estava imersa no que ela chamava de estoque criativo. Caixas por toda parte. Ela alegou que administrava uma boutique, sabonetes artesanais, velas, qualquer coisa que soasse artesanal. O lugar parecia mais um centro de embalagem para rejeitos doetes. Mas aquelas caixas pareciam exatamente com esta. Mesma textura, mesma fita, mesmo cheiro de cola barata e óleo de lavanda, forçando a barra. Não disse nada ao Roy. Ainda não. Mas assim que entreguei o pacote à segurança, saí e liguei para casa. Minha mãe atendeu no segundo toque. Sua voz era doce e melosa. Feliz aniversário, querida. Chegou? Chegou. Não seu presente. Não o pacote que enviamos. Só aquilo. Foi aí que minha espinha começou a endurecer. Se você já recebeu aquele telefonema em que sua mãe de repente parece alegre demais, simpática demais, como se estivesse fazendo um teste para um anúncio da Hallmark, sabe exatamente o que eu senti. Eu disse a ela: sim, chegou. Ela perguntou se eu tinha aberto. Eu disse: sim.
Ela expirou como se tivesse prendido a respiração debaixo d'água. Ah, que bom! Só queríamos que você soubesse que estávamos pensando em você. Você é a nossa rocha. Sabia? Nossa rocha. Minha mãe não fala assim, a menos que algo esteja pegando fogo. Foi aí que caiu a ficha. Não era só uma caixa. Era algo mais. E se você já recebeu um presente na sua porta com mais bagagem do que laços, me conte nos comentários. E inscreva-se no canal para não perder mais histórias reais como esta. A segurança interna não demorou a sinalizar o pacote. Em menos de 1 hora, me chamaram para um acompanhamento. Um dos policiais já havia escaneado a etiqueta. Você reconhece este remetente? Perguntou ele. Não respondi de imediato porque, tecnicamente, não conhecia. Mas reconhecia as mãos por trás, o estilo, o manual, e isso foi quase pior. Então, eu apenas disse, é da minha família, o que era verdade, só que não da forma como a maioria das pessoas entende. Não voltei direto para minha mesa. Meus pés se moveram, mas minha mente permaneceu focada na caixa. Acabei do lado de fora, perto da frota de veículos, em pé ao lado de uma máquina de venda automática da qual eu não queria nada. Olhei para os salgadinhos e as barras de proteína como se eles tivessem as respostas. Havia algo errado. E não era só a etiqueta de envio. Era a rapidez com que minha mãe perguntou se eu tinha aberto. Como ela pareceu aliviada quando menti e disse que sim. Ela usou a palavra pedra como se fosse uma espécie de seguro contra a culpa. Minha família não usa palavras assim, a menos que estejam tentando disfarçar algo áspero. Peguei meu celular e pesquisei Blue Glean Logistics. O site deles parecia normal à primeira vista, fotos de funcionários sorridentes do depósito, depoimentos falsos, um esquema de cores exagerado. Mas o endereço de contato listado não estava no meu pacote. Aquele veio de uma caixa postal 2 estados adiante. De volta para dentro, encontrei Roy novamente. Ele já estava do lado de fora do escritório de segurança interna, de braços cruzados. Tudo bem? Perguntou ele. Ainda não sei, eu disse. Eles abrem? Ainda não. O protocolo é lento quando é rotulado como pessoal. Mas não é, eu disse. É comercial. Sem manuscrito, sem embrulho para presente, apenas um envio direto com uma empresa de logística de bandeira. Roy não disse nada por um segundo, depois bateu na porta. Um dos policiais nos deixou entrar. A caixa estava sobre uma mesa de metal, intocada, ali como se tivesse direitos. Um dos investigadores da base, o sargento Leves, olhou para mim. É o seu nome na etiqueta? Sim, nome e sobrenome. Reconhece o endereço do remetente? Não, menti. Porque, tecnicamente, eu não conhecia essa caixa específica, mas meu instinto já estava 5 passos à frente da minha boca. Roy apontou para o logotipo da Blue Glean. Esta empresa foi sinalizada por burlar a alfândega, manifestos duvidosos e remessas fantasmas. 2 meses atrás, interceptamos uma caixa com etiqueta errada, enviada pelo Kansas, com um formato de código de barras quase idêntico. Leves assentiu. E esta tem um padrão idêntico. Ele descascou a etiqueta cuidadosamente, escaneou o código e acessou um banco de dados. Após alguns cliques, ele virou o monitor para nós. O código rastreou um lote de remessas vinculado a um único fornecedor, a Bloom Designs, Inc. Isso me atingiu como um tapa. Eu já tinha visto esse nome no ano passado, em uma fatura falsa que a Alissa me enviou quando tentou dar como prejuízo parte do seu negócio de arte fracassado e precisou que eu retivesse algumas peças para fins fiscais. Eu disse que não, mas aparentemente ela continuou e criou a papelada mesmo assim. A Bloom Designs não era um negócio de verdade. Era uma fachada, algo que ela montava no Canva e colava em qualquer coisa que precisasse para parecer legítima. E agora estava no sistema de logística do Exército. Você está me dizendo que esta remessa está vinculada a uma empresa que não existe? Perguntei. Leves ergueu uma sobrancelha. Existe no papel.
Isso já é o suficiente para causar problemas. Isso é suficiente para desencadear uma investigação? Perguntou Roy. Leves lançou-lhe um olhar que dizia: já aconteceu. Pediram-me para sair enquanto documentavam a caixa. Luvas, fotografias, cadeia de custódia. A coisa toda parecia surreal. Era apenas uma caixa, mas agora era uma prova. Saí, sentei na calçada e nem percebi o calor da Geórgia. Abri meus e-mails antigos e rolei a página até encontrar. Era 14 de abril, e o assunto era favorzinho. Mensagem da Alissa: e aí, mana, posso enviar uns itens para sua casa temporariamente? É mais fácil. Vou buscá-los quando for visitá-la. Amo você. Nunca respondi. Nunca concordei. Mas a mensagem ainda estava lá. Eu não a havia apagado. E aquele silêncio agora era uma migalha de pão em uma trilha que eu não havia deixado. Naquela época, eu achava que ignorá-la bastava para criar distância. Mas a distância não importa quando alguém já tem o que precisa: seu nome, seu endereço e charme suficiente para dar um toque especial. Liguei para o Jason. Ela usou meu nome, eu disse antes mesmo que ele pudesse dizer oi. Ele não perguntou quem. Não precisava. Eles têm provas? Ainda não, mas estão chegando. Você está bem? Não respondi. O que eu deveria dizer? Estou bem. Não estava. Não por causa da caixa. Por causa da rapidez com que tudo fez sentido. Desliguei e voltei para dentro. Leves havia colocado tudo sobre a mesa. Plástico bolha, 3 estatuetas de arte, obviamente produzidas em grandes quantidades, um certificado de autenticidade falso com meu nome como remetente, um pequeno envelope com uma nota fiscal dentro, também com meu nome, e uma assinatura eletrônica que nunca dei. Roy leu primeiro e depois me passou. Não era apenas uma etiqueta falsificada. Era uma remessa completa, feita para dar a impressão de que eu estava distribuindo arte para revenda. De acordo com as normas éticas e alfandegárias militares vigentes, seria uma violação se eu não a denunciasse, especialmente se parecesse que eu estava lucrando com isso enquanto servia em serviço ativo. Isso era sério. Leves encostou-se no balcão. Você sabe quem pode ter feito isso? Olhei diretamente para ele. Minha irmã. Não havia nenhum traço de drama na minha voz, apenas resignação. Roy ficou em silêncio e disse: você precisa se adiantar, Vitlo, rápido. Concordei. E pela primeira vez desde que entrei para o exército, não senti que estava servindo a um país. Senti como se estivesse me defendendo de uma família. Fiquei no escritório até pouco depois das 18 horas, fingindo ler os relatórios, mas não consegui ler uma única página. Minha tela estava ligada, mas meus olhos estavam fixos em um único pensamento: eles planejaram isso. Não foi uma coincidência, não foi uma confusão, não foi um presente bem intencionado, mas mal executado. Isso foi armado. Finalmente dirigi para casa em silêncio. Sem música, sem ligações, apenas o som de pneus no asfalto e as mesmas 3 palavras que ecoavam pela minha cabeça: não toque nisso. Jason já estava na cozinha quando entrei, de mangas arregaçadas e o jantar pela metade. Ele olhou para mim e não perguntou nada. Fiz um refogado, disse ele. Queria manter tudo simples esta noite. Assenti, larguei as chaves e me encostei no balcão. O cheiro de alho e soja preencheu o ambiente. Algo normal, algo seguro. Eu precisava disso. Liguei para a mamãe, eu disse depois de 1 minuto. Ela atendeu no segundo toque. Parecia um doce. Jason ergueu uma sobrancelha. Doce? Doce ou manipuladora? Doce? A segunda. Com certeza a segunda. Ele me entregou uma tigela sem dizer uma palavra. Ela disse que eles só queriam que eu me sentisse amado. Disse que eu sou a rocha deles. Usou exatamente essa palavra. Jason fez uma careta como se tivesse acabado de morder algo azedo. Ela nunca usou essa palavra sobre você.
Exatamente. Ela costuma guardar esse tipo de linguagem para Alyssa. Ele se sentou na minha frente. Você gravou? Não a primeira. Eu não estava pensando muito nisso, mas ela ligou de novo mais tarde, e eu gravei antes de atender. O que ela disse? Ela perguntou de novo se eu abri. Menti de novo. Disse que sim. Ela pareceu aliviada. Jason não disse nada por um segundo. Então eles estão com medo. Deveriam estar. Peguei meu celular e reproduzi o áudio. Sua voz preencheu a sala, doce, melodiosa, cuidadosamente comedida, como se estivesse lendo um roteiro. Ah, querida. Só queríamos mostrar o quanto te amamos. Você é a nossa garota. Não se esqueça disso. Parei e olhei para Jason. Ela nunca disse isso. Nem quando me formei. Nem quando fui destacada. Nem mesmo depois que sofri um aborto espontâneo. Ele largou o garfo. Então, por que agora? Porque ela acha que eu sou a equipe de limpeza. Sempre fui. E essa é a verdade que eles nunca dizem em voz alta, mas sempre seguem. Alyssa faz a bagunça. Eu faço a bagunça desaparecer. E, de alguma forma, mesmo quando ela explode, eu deveria ficar em silêncio e sorrir. Jantamos o resto em silêncio. A comida estava gostosa, mas parecia um desperdício naquele dia. Depois, abri meu laptop e abri todas as mensagens da Alyssa. Eu não tinha apagado e-mails, mensagens diretas ou mensagens antigas. Comecei a criar uma pasta. Ela nunca me pediu diretamente para fazer parte de nenhum negócio, mas havia referências vagas o suficiente a ideias conjuntas, remessas compartilhadas e ajuda com armazenamento. Jason se inclinou por cima do meu ombro. Você acha que isso é suficiente? Ainda não, eu disse. Mas é um começo. Se tentarem dizer que eu sabia, preciso mostrar um padrão. Ela usou seu nome, seu endereço e provavelmente minha assinatura digital também, acrescentei. Não seria a primeira vez que ela falsificou alguma coisa. Jason franziu a testa. Ela ainda tem aqueles arquivos de impostos antigos que você enviou por e-mail? Parei de digitar. Anos atrás, quando ela precisou de ajuda para arquivar e jurou que não entendia de deduções. Enviei minhas declarações como referência. A coisa mais idiota que já fiz, e uma vez tentei comer queijo cremoso vencido. Ela provavelmente ainda tem tudo, murmurei. A voz de Jason baixou. Então você precisa se preparar como se fosse uma guerra. Eu não discuti. O problema com Alyssa é que ela nunca foi maliciosa. Mas ela sempre esteve disposta a deixar outra pessoa levar a pior. Não é intencional, não é calculado. É apenas como ela sobrevive. Ela chora, as pessoas se curvam, e então ela esquece que houve uma crise. Ela não é má. Ela tem direitos. E isso a torna perigosa de uma forma totalmente diferente. A última mensagem que encontrei dela foi de 6 meses atrás. Oi, mana, espero que esteja tudo bem. Talvez eu te mande uma coisinha em breve. Não se desespere. É só uma remessa de arte. Preciso me mexer rápido. Tudo com boas energias. Beijos. Eu não respondi. Jason leu por cima do meu ombro. Ela te avisou do seu jeito passivo-agressivo. Assenti, e então meu telefone vibrou. Era meu pai. Jason me lançou um olhar. Você vai atender? Olhei para a tela. Vamos ver o que ele ensaiou. Atendi e coloquei no viva voz. Oi, criança, disse ele, com uma falsa naturalidade. Só queria te desejar feliz aniversário. Desculpe por não termos ligado antes. Claro, respondi, secamente. Esperamos muito que você goste do presentinho. A Alyssa pensou muito nele. Lá estava. Ele disse o nome dela. Alyssa mandou, perguntei. Asa. Bom,
Todos nós mandamos, como família. Jason me lançou um olhar. Sabe, continuou papai, você sempre foi a forte. A gente só achou. Achei que eu aguentaria o golpe, interrompi. Outra pausa. Não é bem assim. Desliguei. Jason não disse nada. Nem eu, porque nós dois sabíamos como era. Jason nos serviu outra bebida, e eu encarei a minha como se ela tivesse respostas. Minha mão estava firme, mas meu peito não. Não era só a ligação. Tudo estava por baixo, os anos, os padrões, os velhos hematomas que nunca se manifestaram, mas viviam em algum lugar mais profundo. Quer conversar sobre isso? Perguntou Jason, sem forçar, apenas abrindo a porta. Acho que não preciso, eu disse. Você já sabe quem é Alyssa. Não como você. Então eu disse a ele. Alyssa é 3 anos mais nova que eu. Mais leve, mais brilhante, mais suave. Ela chorava com facilidade, o que de alguma forma a tornava frágil. Eu não chorava. Isso me tornava uma solucionadora de problemas. A que precisava se manter firme enquanto ela desmoronava. Não éramos inimigas. Não de verdade, mas também nunca fomos iguais. Ela era a criança de ouro. Não no estilo de uma oradora da turma superdotada, mas sim no estilo não vamos aborrecê-la. Todos os eventos familiares eram construídos em torno do humor dela. Se ela estivesse feliz, podíamos nos divertir. Se ela estivesse mal-humorada, todos tinham que fingir que não percebiam. Eu tinha 8 anos quando levei a culpa pela primeira vez por algo que não fiz. Um vaso verde horrível se espatifou no corredor. Alyssa ficou de pé diante dele, com o lábio tremendo como se tivesse praticado no espelho. Mamãe olhou para a bagunça, e Alyssa apontou para mim. Ela fez isso. Eu nem estava lá. Mas mamãe olhou para mim como se eu tivesse estragado o dia dela pessoalmente. Você é a irmã mais velha, disse ela. Você deveria ter cuidado dela. Me mandaram para o meu quarto. Alyssa ganhou um picolé. Foi aí que tudo começou. Eu já tinha um currículo completo de controle de danos não remunerado quando éramos adolescentes. Ela pegava roupas emprestadas sem pedir, estragava tudo e me culpava por fazê-la se sentir mal com isso. Ela reprovava em uma matéria, e eu levava um sermão por não ser um exemplo melhor. Faculdade? Entrei para o exército. A Alyssa se interessou por yoga, óleos essenciais, uma loja desfalida atrás da outra. Quando um plano dava errado, o próximo já estava no carrinho. Ela está encontrando seu caminho, dizia minha mãe, como se isso significasse que todos nós tínhamos que ajudar a pavimentar o caminho. Sempre que ela precisava de dinheiro, eu recebia uma mensagem com um emoji de coração e a promessa de te pagar quando as coisas se acalmarem. Nunca se acalmavam. Parei de emprestar dinheiro. Ela parou de mandar mensagens até o ano passado. Ainda me lembro daquele almoço. Minha mãe me convidou para sair, só nós dois, o que deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Nós nos encontramos em um café chique que ela costumava chamar de pretensioso, a menos que estivesse tentando provar alguma coisa. Alyssa já estava lá, vestindo linho fluido e bebendo algo verde. Ela parecia figurante em um comercial de autocuidado. Eu sabia que estava sendo enganada, mas me sentei mesmo assim. Fizemos o pedido, conversamos um pouco e então ela desistiu. Então, eu estava pensando, disse ela, casualmente demais, será que eu poderia usar seu nome e endereço para alguma coisa? Só para uma conta comercial para essa coisinha de arte em que estou trabalhando. Não é nada suspeito nem nada, só é mais fácil porque estou meio que entre contratos de aluguel, e você está, sabe, estável. Essa palavra, estável, sempre significou a mesma coisa, previsível, responsável, descartável. Minha mãe entrou na conversa imediatamente. É só temporário. Você é boa com papelada. Simplesmente faz sentido. Eu não gritei. Nem me mexi. Apenas disse não, sem rodeios, calmamente, com firmeza.
Alissa piscou como se não conseguisse acreditar, depois sorriu rápido demais. Ah, tá. Só pensei em perguntar. A conta chegou. Mamãe insistiu em dividir, que era sua maneira passivo-agressiva de demonstrar decepção. Alissa não me abraçou para se despedir. E foi aí que começou o congelamento. Não foi barulhento. Não foi dramático, apenas mais frio. Um pouco mais de distância a cada semana. O convite de Natal nunca chegou. Papai mandou um e-mail sobre como as famílias se apoiam, com culpa suficiente para alimentar uma missa católica. Alissa me deixou de seguir no Instagram, o que eu ignorei até que um amigo me apontou. Eu disse a mim mesma que não me importava. Mas me importava, porque parte de mim ainda achava que estabelecer limites não significava necessariamente perder tudo. Que dizer não me tornaria automaticamente a vilã. Eu estava errada. Eles não querem uma filha que diga não. Eu disse a Jason, eles querem uma que mantenha a paz. E paz para eles significa silêncio. Ele disse, exatamente. E agora lá estávamos nós, investigadores militares analisando um pacote que parecia exatamente igual aos da galeria fracassada de Alissa. O nome falso da empresa dela estava ligado ao meu endereço verdadeiro. A correria dela estava ligada à minha carreira. Você já viu alguma obra de arte dela pessoalmente? Perguntou Jason. Sim, há um ano. Passamos na casa dela para devolver os pratos. Ela estava empacotando coisas. Disse que era estoque, caixas por todo lado. Disse que o fornecedor dela era rigoroso e não devia abrir nada. Rigoroso, hein? Ele não precisou dizer o resto. Esse mesmo fornecedor, a Bloom Designs, estava preso à caixa que atualmente está em um armário de evidências militares. Ela costumava brincar que estava construindo um mini império, eu disse. Acontece que ele foi construído em meu nome. Jason olhou para mim. Então queime. E eu senti o fósforo na minha mão pela primeira vez em muito tempo. Na manhã seguinte, cheguei em Fort Peterson 30 minutos mais cedo, uniforme impecável, botas engraxadas, rosto impassível. Aquela caixa estava na nossa cozinha há apenas 24 horas. Mesmo assim, senti como se tivesse envelhecido 10 anos desde que ele chegou. Entrei no escritório de segurança da base sem bater. Roy Mendel, meu comandante, levantou os olhos da mesa como se estivesse me esperando. Liguei para a corregedoria, eu disse. Eles precisam ver isso hoje. Ele não discutiu. Apenas pegou o telefone e discou um número. Sim, disse ele ao receptor. O tenente Vito está aqui. Você vai querer trazer a caixa. 1 hora depois, estávamos em uma sala de conferência segura. Ar frio, olhos ainda mais frios. 2 investigadores de terno, um civil contratado, um da Divisão de Investigação Criminal, CID, militar. Ambos estavam inexpressivos, exceto quando olhavam para a caixa. Mesmo embalagem marrom, mesmo rótulo, ainda fechada. Sentei-me em frente a eles, mãos cruzadas e coluna ereta. O civil fez a primeira pergunta. Isto foi enviado diretamente para você? Sim, eu disse. Presente de aniversário, supostamente. De quem? Dos meus pais. Mas acredito que veio do negócio da minha irmã, ou de algo que ela esteja chamando de negócio. O cara do CID olhou para a etiqueta, examinou-a com o tablet e emitiu um som baixo, como se estivesse confirmando algo. O que você sabe sobre esse remetente? Perguntou. Eu sei que o endereço do remetente é uma caixa postal a 2 estados de onde minha família mora. Sei que é o mesmo endereço usado pela Bloom Designs, uma empresa que minha irmã administra, ou administrava. Ela tem sido vaga sobre o que eles realmente vendem. Ela já usou o seu endereço antes? Não com permissão, eu disse. Mas suspeito que sim. Ele me olhou atentamente. Ela usou o seu nome? Não tenho provas concretas, respondi. Mas aposto que ela o usou para assinar alguma coisa. Provavelmente mais de uma vez. O empreiteiro civil ergueu uma sobrancelha.
Então, por que você não abriu a caixa? Olhei para o Roy. Ele assentiu, me deixando cuidar disso. Por causa da fita, eu disse. A impressão, exatamente como foi embalada. Já vi antes. O apartamento da minha irmã parecia um armazém ano passado. Mesma fita, mesmo código de embalagem, mesmo logotipo. E porque meu marido viu algo estranho, e ele estava certo. Tudo bem, disse o agente da DIC, vamos abrir agora. Você concorda? Sim. Eles pegaram as luvas, o estilete e a lona. Cada passo era metódico, lento, como se estivessem desarmando algo, o que de certa forma era verdade. A lâmina deslizou pela costura. As abas se abriram. Prendi a respiração. Dentro, camadas de plástico bolha, estatuetas cuidadosamente embaladas, de cerâmica, talvez, com formas abstratas estranhas, um certificado de autenticidade, uma fatura dobrada. O civil puxou o papel e o ergueu. O nome corresponde ao seu, disse ele. Diz que você é o comprador. Eu não comprei nada, eu disse. Eu nem sabia que ia chegar. O cara do CID escaneou um código de barras na base de uma das peças. Seu tablet apitou, então ele franziu a testa. Ele virou a tela para que Roy pudesse ver. O rosto de Roy se moveu levemente. O que é? Perguntei. Isso bate com uma investigação em andamento, disse o CID, contrabando de arte. Produtos roubados trafegando por uma loja falsa. Estamos rastreando há 6 meses. Claro que sim. Ele olhou para mim novamente. Você já registrou alguma empresa em seu nome? Não. Já recebeu algum inventário de um distribuidor de materiais de arte? Não. Se importa se levarmos isso conosco? Por favor, leve. Eles embrulharam as peças novamente, selaram-nas em uma caixa de evidências marcada, registraram o código de barras, tiraram fotos, tudo seguindo as regras. Assim que eles se foram, Roy se virou para mim. Você sabe o que isso significa, né? Acho que sim. Até que isso se resolva, não podemos prosseguir com a sua revisão de promoção. Eu não hesitei. Eu imaginei, eu disse. Roy hesitou. Isso pode ficar feio. Não se eu me adiantar, eu disse. Não se eu contar a verdade antes que alguém a distorça. Ele assentiu com um único aceno de cabeça. Comece a anotar tudo, cada detalhe. Nós te daremos suporte, mas tem que ser hermético. Eu entendo. E eu fiz isso, porque não estava apenas tentando proteger meu nome. Eu estava tentando recuperá-lo. Não voltei para casa depois disso. Fui direto para o escritório jurídico da base. Se isso fosse piorar, eu não deixaria que me arrastasse para baixo sem fatos. Sentei-me com o tenente Carson, o consultor jurídico do posto, e expus tudo. Sem drama, apenas o que eu sabia e suspeitava. Ele estava calmo, perspicaz e não se impressionava facilmente. Quando mencionei a Bloom Designs, ele arqueou uma sobrancelha. Eles já apareceram antes. Principalmente registros de importação com bandeira vermelha. Nada de criminoso ainda. Isso? Bem, parece que mudou, eu disse. Ele assentiu lentamente. Vamos começar verificando se o seu nome já foi oficialmente vinculado a algum dos registros deles. 20 minutos depois, ele abriu um documento de registro comercial, protocolado há 10 meses, registrado na Geórgia sob a Bloom Designs LLC. O endereço listado era meu antigo apartamento em Savannah. O e-mail em anexo, dana.artmanbesignail.com. Esse não é meu e-mail, eu disse secamente. Você reconhece a letra da assinatura? Ele deu um zoom. A assinatura era quase risível. Parecia que alguém tinha tentado imitar o meu rabiscado num cartão de agradecimento uma vez. Sem fluidez, inclinação errada, desleixado. Não é meu, eu disse. Você estaria disposto a fornecer uma cópia original para comparação? Sim, enviarei hoje. Carson recostou-se.
Certo, então estamos lidando com um possível roubo de identidade, possivelmente mais. E se essa empresa recebeu remessas em seu nome, isso coloca em risco, especialmente considerando sua posição na base. Imaginei. Ele abriu um processo, solicitou acesso aos meus formulários W-2 anteriores, aos registros bancários vinculados a quaisquer contas comerciais e a qualquer coisa que pudesse mostrar um padrão, ou, mais importante, a ausência de um. Cooperei com cada formulário, cada pergunta. Eu não tinha nada a esconder. Mas o problema era que havia outra pessoa escondida atrás de mim. Quando cheguei em casa naquela noite, Jason já tinha limpado o balcão onde a caixa costumava ficar. Ele tinha post-its com listas de tarefas, um bloco de notas com um cronograma e um e-mail impresso de 2 anos atrás, onde eu havia enviado para Alissa uma cópia digitalizada da minha carteira de motorista para ajudá-la a resolver seus impostos. Fiquei olhando para aquilo. Meu Deus, eu dei tudo a ela. Ela não roubou. Você deu a ela como todo irmão faz em algum momento, disse ele. Isso não significa que você aceitou. Sentei-me. O peso de tudo não parecia dramático. Parecia clínico, apenas fatos se acumulando silenciosamente. Ela sabia o que estava fazendo, eu disse. Jason não discutiu. Na manhã seguinte, a Cid ligou novamente. Eles tinham encontrado outra coisa. Um registro de pagamento, enigmático, meio apagado, mostrando que o estoque na caixa havia sido pago por uma conta vinculada a Dana Vitlo Holdings. Não tenho nada em mãos, disse ao agente. Imaginamos, mas seu nome está na transferência. Posso pegar uma cópia? Eles enviaram por e-mail. O mesmo e-mail falso, a mesma caixa postal, a mesma formatação que Alissa usava em suas biografias duets quando ainda fingia fazer sais de banho artesanais. Jason olhou por cima do meu ombro. Isso é mais do que obscuro. Isso é criminoso. Assenti. E ela fez isso com um sorriso. Ele não perguntou o que eu ia fazer. Eu já tinha feito. Abri um novo documento e comecei a digitar tudo o que conseguia lembrar. Cada mensagem, cada conversa, cada sinal de alerta que ignorei nos últimos 5 anos. Imprimi capturas de tela, peguei extratos bancários e abri e-mails antigos. Cada detalhe importava agora. Carson enviou um e-mail mais tarde naquele dia. A Cid havia me marcado oficialmente como potencialmente personificado, o que significava que eu não estava sendo investigado, mas também significava que eles estavam investigando mais a fundo. Você se lembra de mais alguma coisa sobre o último pedido deles? Perguntou ele. Sim, respondi. Eles me pediram para usar meu endereço para o envio. Eu disse que não. E eles fizeram mesmo assim? Parece que sim. Ele não respondeu por um tempo. Então, finalmente, você vai precisar apresentar uma declaração formal. Nós vamos te ajudar a escrevê-la, mas isso não vai se resolver silenciosamente. Nem eu, respondi. Olhei para o canto da sala, para o espaço vazio onde a caixa estivera. Parecia mais limpo agora, como se uma infecção tivesse sido eliminada, mas a ferida ainda estava aberta. Eu não estava com raiva ainda, apenas metódica. Jason estava dormindo quando o telefone tocou novamente. Vi o identificador de chamadas e deixei tocar até parar. Eu não estava pronta, mas 5 minutos depois, tocou novamente. Mesmo número, mesmo nome. Eu carregava no meu formulário de contato de emergência desde o treinamento básico. Mãe. Atendi, mas não disse nada. Sua voz soou firme e ofegante. Você contou a eles, não contou? Continuei em silêncio. Eles apareceram na nossa casa, levaram o laptop do seu pai. Estão fazendo perguntas sobre a arte da Alissa, sobre os pacotes. Você tem ideia do que fez? Eu disse a verdade, eu disse. Você disse a eles que era ela. Eu disse a eles que a caixa era endereçada a mim. Que eu não a encomendei. Que eu não sabia de nada sobre ela até que ela chegasse à minha cozinha com uma etiqueta de envio vinculada a uma empresa com a qual eu nunca assinei. Ela fez uma longa pausa.
Você poderia tê-la protegido. Eu não sou a apólice de seguro dela, eu disse. Ela é sua irmã. Exatamente. Ela ficou quieta, mas não porque entendesse. Eu podia ouvir suas engrenagens girando, calculando os danos. Por fim, ela disse: ela não foi feita para isso. E lá estava. Você acrescentou, quase como um elogio. Você sempre foi mais forte. As palavras me atingiram com mais força do que eu esperava. Não porque fossem falsas, mas pela casualidade com que ela as usou, como se ser forte fosse uma permissão para a traição. Não fui feita para ser usada, eu disse. Não fui feita para ser a que sempre leva a culpa. Você não tem filhos. Você não tem ninguém dependendo de você, disse ela, com o tom mais áspero. Você vai ficar bem. Alissa, isso a destruiria. Eu não tenho filhos porque perdi um, respondi bruscamente. Silêncio. Ela ainda mora na mesma cidade, com a sua guirlanda de Natal na porta da frente e pais que a socorrem toda vez que ela estraga alguma coisa. Não ouse falar comigo sobre o que eu consigo lhe dar. Você sempre foi a fria, Dana. Porque alguém tinha que ser. Ela desligou. No dia seguinte, fui até a casa deles. Não por emoção, mas por necessidade. Quando bati, meu pai atendeu. Seu rosto estava pálido de um jeito que não tinha nada a ver com a idade. Não esperávamos você. Não, aposto que não. Entrei. O ar estava pesado de óleo de lavanda e culpa. Minha mãe estava na cozinha. Ela se virou e tentou sorrir. Você deve estar cansado. Não precisava ter vindo até aqui. Não vou ficar, eu disse. Preciso de respostas. Dana, sente-se, por favor. Não, eu disse. Vamos ser rápidos. Peguei uma pasta de papel pardo e coloquei sobre a mesa. Impressões dos documentos da empresa, o e-mail falso, a assinatura falsificada. Meu nome, distorcido e emprestado como uma chave reserva. Meu pai olhou para aquilo como se fosse mordê-lo. Eu disse não, lembrei a eles. Eu disse a vocês dois naquele almoço. Eu não queria meu nome em nada, e vocês deixaram ela fazer mesmo assim. Ela nos disse que era temporário, disse minha mãe. Ela disse que eu concordei. Ela disse que era só para enviar pelo correio, só para começar umas coisas. E você acreditou nisso? Ela disse que você estava ajudando. Você sempre ajuda. Essa parte era sincera. Eu sempre ajudei. Paguei as compras dela uma vez. Paguei o aluguel dela. Participei de reuniões sobre sua visão de negócios enquanto ela explicava como vender bonecos caros online seria a próxima Barbie Parker. Ela chorou, disse meu pai, como se isso explicasse tudo. E você deu meu nome a ela, eu disse. Levantei-me. Você fez uma escolha. Viu uma tempestade chegando e decidiu que eu sobreviveria melhor do que ela. Você escolheu quem iria queimar. Ela é sua irmã, repetiu minha mãe, como se fosse um feitiço. E eu sou sua filha. Não um peão, não uma rede de segurança, apenas uma filha. Ninguém disse nada. Caminhei em direção à porta. Sabe, isso pode arruinar ela, gritou meu pai atrás de mim. Quase me arruinou, respondi. De volta a casa, entreguei a pasta ao Jason. Ele não a abriu. Você está bem? Perguntou. Não, mas estou claro. Ele assentiu. Então, fez a única coisa que ajudou, ficou em silêncio. Naquela noite, digitei uma declaração completa para o departamento jurídico. Incluí cada detalhe, cada e-mail, cada lembrança. Anexei minha assinatura verdadeira e me certifiquei de que tudo ficaria registrado. Carson respondeu com uma linha: isso vai ajudar mais do que você imagina. Eu não me sentia orgulhoso nem corajoso. Eu me sentia exausto, mas estava farto de dar o benefício da dúvida às pessoas enquanto elas forjavam documentos atrás de mim. Estava farto de ser forte como eles queriam dizer, quieto, dócil, fácil de sacrificar.
Eles queriam alguém que pudesse lidar com isso. Tudo bem, eu lidaria com tudo. Tudo. Acordei antes do nascer do sol, não por causa de um alarme, mas porque meu corpo sabia o que estava por vir. A carta formal do Conselho de Promoções deveria chegar até o final da semana. Sexta-feira, hoje. Estava esperando na minha caixa de entrada às 5h42. Assunto: revisão da suspensão de promoção, Tenente Dana Vito. Sem cerimônia, sem desculpas, apenas um parágrafo estéril explicando que meu arquivo seria pausado indefinidamente, aguardando resolução, devido a uma investigação em andamento envolvendo meu nome vinculado a uma operação fraudulenta. Li 2 vezes, mas não me impactou como eu esperava. Nenhum soco no estômago, nenhum pânico, apenas uma confirmação do que eu já sabia. Jason estava servindo café quando entrei na cozinha. Eles enviaram, eu disse. Ele não perguntou o que dizia. Não precisava. Ele simplesmente me entregou a caneca, que já estava pela metade, do jeito que eu gostava. Sentamos à mesa, a mesma mesa onde a caixa estivera. O espaço estava vazio agora, mas minha mente o preencheu mesmo assim, linhas de fita adesiva, papelão, aquele cheiro seco de embalagem que nunca desaparece de fato. Quero rastrear tudo, eu disse de repente. Jason assentiu. Você quer dizer digitalmente? E-mails, registros de embarque, endereços IP, qualquer coisa que ela tenha usado. Se ela estava logada com o meu nome, quero saber de onde. Ele não tentou me acalmar. Ele abriu o laptop, passou pela mesa e disse: comece aqui. O primeiro lugar que verifiquei foi o endereço de e-mail falso vinculado à conta comercial. Havia uma foto de perfil, uma imagem ridícula de uma mulher em uma roda de oleiro, borrada e superexposta. Ainda havia links de dinheiro da loja original do Etsy, o Bloom Design Studio. O site estava fora do ar, mas o Wayback Machine tinha alguns instantâneos. Alissa tinha usado meu nome na seção sobre nós, Dana Vito, sócia de operações, uma citação minha que nunca citei, uma descrição de como eu apoiava a visão. Parecia uma referência de emprego forjada por um adolescente. Tirei prints de tudo. Depois, fui mais a fundo. Registros de DNS, logs de IP, rastros de navegador. Uma das contas tinha atividade de login de uma cafeteria perto de seu antigo apartamento em Asheville. Outra, de um endereço IP residencial vinculado à casa dos nossos pais. Essa doeu. Eles não só sabiam, e eles ajudaram. Arquivei tudo. Cada registro de data e hora, cada referência cruzada. Recuperei mensagens antigas. 2 mensagens da Alissa me pedindo uma cópia do meu contrato de aluguel uma vez, só para ajudá-la a comprovar o endereço de um imóvel alugado. Em outra ocasião, ela pediu meus documentos fiscais emprestados para comparar deduções. Tudo parecia normal até que mudou. No meio da tarde, eu tinha o suficiente para preencher uma pasta. Liguei para o Tenente Carson e disse que queria voltar. Encontrou alguma coisa? Ele perguntou. Mas como tudo. Naquela tarde, sentei-me à sua frente com um pendrive e algumas impressões. Sei que isto não é um tribunal, disse-lhe. Mas se fosse, já teria o suficiente para enterrá-los. Ele não sorriu. Não se trata de enterrá-los, trata-se de proteger você. A mesma diferença neste ponto. Ele conectou o drive. Analisamos tudo, parte por parte, os dados de IP, a falsificação, as conexões de contas, as remessas de inventário, a assinatura verdadeira versus a falsa. Finalmente, ele se recostou e disse: isso pode levar o caso para o nível federal. Ótimo, eu disse. Quero que eles deem uma olhada. Você quer participar da acusação? Quero que fique registrado que eu não fiquei em silêncio. Ele assentiu. Vamos encaminhar isso para Cid. Você será listado oficialmente como denunciante, não apenas como vítima. Isso importava para mim. Não porque eu quisesse vingança. Não do tipo barulhento e vingativo. Eu queria que a versão correta do meu nome aparecesse quando alguém o digitasse em um sistema. Quando eu estava saindo, Carson me interrompeu.
Mais uma coisa. O requerimento original da Bloom Designs LLC tinha seu número de telefone listado como contato reserva. Isso explica algumas coisas, eu disse. O sistema mostra que um código de confirmação foi enviado para o seu celular quando o pedido foi feito. Você recebeu algo parecido? Pensei um pouco, lembrando vagamente de um código aleatório que me foi enviado às 2 horas da manhã, quase um ano atrás. Eu tinha ignorado. Sem ID do remetente, sem contexto, apenas 5 dígitos. Concordei. Pensei que fosse spam. Não era, disse ele. Foi o passo final para te tornar cúmplice. E foi aí que caiu a ficha. Eles nunca planejaram me perguntar. Planejaram que eu dormisse durante a conversa. Essa era a versão deles de consentimento, silêncio, distração, exaustão. Achavam que, se eu não notasse, não notaria. Estavam enganados. Voltar para o escritório na segunda-feira de manhã foi como entrar em um aquário à prova de som. Todos me viram. Ninguém disse nada. Mas eu conseguia sentir o peso das conversas que já haviam acontecido, os silêncios calibrados para permanecerem apenas um pouco educados. A tenente Blackstone foi a primeira a romper a barreira. Ela parou na minha mesa, com café na mão, e perguntou: "Você está bem?" Concordei. "Tudo bem, só saiba que algumas pessoas estão torcendo por você." Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Já havia uma narrativa. Passei a manhã à base de cafeína e memória muscular, relatórios, memorandos, briefings. Meu crachá ainda estava escaneado e meu acesso não havia mudado, mas o ar estava diferente. Não exatamente frio, apenas calibrado, medido, como se as próprias paredes estivessem esperando para ver como as coisas se desenrolariam. Depois do almoço, passei pelo capitão Jenkins e 2 sargentos no corredor. A conversa parou por tempo suficiente. Eles me deram um aceno firme e profissional, típico de funerais e promoções desconfortáveis. Continuei andando. De volta à minha mesa, abri o sistema de comunicação da base e vi algo novo. Um memorando interno do departamento jurídico, intitulado Política de Não Atribuição e Investigações Pendentes. Era um clichê, mas sua presença significava que alguém havia feito uma pergunta sobre mim, e outra pessoa precisava lembrá-la de não falar. Fechei o e-mail. Minhas mãos estavam firmes. Meu estômago, não. Quando Roy Mendel, meu comandante, me ligou às 14 horas, preparei-me para algo pior. Ele não me pediu para sentar. Ficou parado ali, de braços cruzados, o maxilar travado como um cofre. "O senhor tem cooperado plenamente?" perguntou. "Sim, senhor." "O senhor acredita que seu nome está sendo usado sem autorização?" "Não apenas acredito, eu tenho as provas." Ele me olhou longa e intensamente, como se tentasse ler notas de rodapé por trás dos meus olhos. Alguém próximo a mim passou por algo parecido. Não com a família, mas com a confiança, com o abuso do nome. Sua voz ficou monótona. Eles não se recuperaram. Não hesitei. "Vou." Ele assentiu uma vez. "Ótimo, porque se você estiver mentindo, não é de mim que você deve ter medo." Ele me dispensou. Não friamente, apenas oficialmente. Saí do escritório dele com mais certeza do que estivera a semana toda. Não porque eu estivesse confiante, mas porque já tinha passado do ponto de ter medo. Eu não estava mais apenas tentando salvar meu nome. Eu estava tentando salvar minha pele em um sistema que não perdoa facilmente. Às 16h30, passei novamente no escritório do JAG, sem avisar. O tenente Carson ainda estava lá. Ele olhou para cima, surpreso. "Está tudo bem?" perguntou. "Defina bem", eu disse. "Preciso ver até onde isso vai." "Você quer dizer os negócios?" "Quero dizer tudo. Até onde meu nome viajou. Quantos arquivos, requerimentos, contas, ordens, tudo." Ele não discutiu. Chamou outro policial, o sargento Langley,
que abriu um terminal seguro e começou a listar ocorrências vinculadas ao meu nome em sistemas federais. Havia mais do que eu esperava: contratos de fornecedores, centros de processamento de devoluções, declarações de impostos e até mesmo um pedido de registro para uma certificação de importação e exportação. Tudo ligado ao meu antigo endereço postal e a uma conta bancária compartilhada que eu não reconhecia. Carson me entregou uma cópia impressa. Este é o tipo de registro em papel que dá alta às pessoas. Olhei-o fixamente nos olhos. Eu não. Você tem razão, disse ele. Não mais. Langley se virou para mim. Você estaria disposto a registrar agora uma queixa formal de fraude de identidade e falsificação de identidade? Escreva. Enquanto eles redigiam um rascunho, rolei as informações do fornecedor no meu celular novamente. Aquele nome, Everbridge Logistics, não parava de aparecer. Eu já o tinha visto uma vez no rodapé de uma fatura dentro da caixa. Estava vinculado a outras 5 remessas, todas enviadas nos últimos 6 meses. Todas usavam meu e-mail falso. Sabemos se eles estão cooperando? Perguntei. Langley assentiu. Agentes federais já sinalizaram as remessas. Algumas delas foram encontradas em um lote apreendido na Flórida. Foi aí que a trama criminosa começou: obras de arte falsificadas de alta qualidade, revendas superfaturadas, lavagem de dinheiro por meio de plataformas de fachada. E meu nome está ligado a tudo isso, eu disse. Carson respondeu: não por muito tempo. E eu assinei a declaração, carimbada e selada com 2 testemunhas. O sol estava se pondo no estacionamento quando saí. Aquela luz dourada do fim do dia batia no meu rosto e não era quente. Era estéril, como se o mundo estivesse me observando limpar a casa com luvas cirúrgicas. Em casa, Jason esfregava o chão da cozinha. Sem motivo, apenas o tipo de tarefa que as pessoas assumem quando precisam se sentir no controle. Ele olhou para cima e perguntou: foi ruim? Dei de ombros. Pior do que eu pensava, mas melhor do que não fazer nada. Servi-me de um copo d'água. Sentado no sofá, sei o que estão dizendo na base, acrescentei. Eu consigo sentir. É, disse Jason. Mas eles não sabem o que você sabe. Sabem. Recostei-me e fechei os olhos. Eventualmente. Abri o envelope da DIC com o mesmo tipo de medo que se guarda para contas médicas ou para o júri. Dentro, havia um pacote de resumo, com 6 páginas de espessura, repleto de documentação de tudo o que haviam descoberto até então na investigação. No topo, havia uma carta de apresentação, conclusões preliminares sobre a atividade fraudulenta associada à tenente Dana Vito. Li essa linha 3 vezes antes de prosseguir. As páginas incluíam capturas de tela, históricos de contas, registros de data e hora, registros de IP e rastros digitais. Folheei lentamente e lá estava, claro como o dia. Meu nome completo constava em contratos oficiais de fornecedores, e uma assinatura digital estava anexada. O problema? Aquela não era a minha assinatura. Segurei A ao lado da minha letra de verdade. Mesma inclinação, mesmo D curvo, mas só quem tivesse visto minha letra pessoalmente se deixaria levar. Os curvos eram largos demais. O espaçamento estava errado. Parecia que alguém a havia copiado de memória, não de força. Jason passou por mim. Ele fez uma pausa. Essa letra é sua? Não, mas é parecida o suficiente para me fazer ser demitido. Ele se sentou ao meu lado. Coloquei a página aberta entre nós. Você viu o e-mail usado para criar isso? É falso. Está vinculado a um domínio que a Alyssa comprou há 6 meses, blondezigsul.com. Ele piscou. Ela nem se deu ao trabalho de esconder. Não. Porque ela presumiu que eu não verificaria. Uma sessão também me embrulhou o estômago. Um perfil comercial do PayPal vinculado ao mesmo e-mail, com transferências bancárias feitas por uma cooperativa de crédito que eu nunca havia usado. Mas meu endereço, meu aniversário, meu número de telefone, tudo estava correto.
Ela havia criado uma versão digital de mim e operado uma operação completa usando esse clone. E o pior é que funcionou. Funcionou por tempo suficiente para gerar receita, coletar devoluções e só ser denunciado depois que o fornecedor foi pego em uma operação federal mais ampla. Virei para a última página. Era um detalhamento de quem mais tinha acesso às contas. O nome dela estava lá, claro, Alissa Vitlo, listada como diretora de criação, também vinculada ao dispositivo móvel que criou a maioria dos documentos. Um Samsung Galaxy registrado no plano de telefone dos nossos pais. Não senti raiva. Senti-me insultado. Usaram o maldito plano familiar para fraudarem meu nome. Meu telefone vibrou. Chamada desconhecida. Não atendi. Deixei cair na caixa postal e verifiquei a transcrição. Não precisa fazer feio. Diga apenas que foi uma confusão. Diga que estávamos tentando ajudar. Ninguém precisa se machucar. Reproduzi a mensagem, desta vez em voz alta. Jason murmurou, ela parece uma golpista pega em flagrante tentando vender dignidade. Vou encaminhar para Sid. Anexei a pasta e enviei diretamente para o agente Nichols, o responsável pelo caso. Em menos de 1 hora, ele respondeu, obrigado, Tenente Vitlo. Incluiremos isso como prova corroborativa no relatório de fraude. Fiquei olhando para a palavra corroborativa porque era isso que eu havia me tornado agora, uma testemunha em um caso envolvendo o meu nome. Não o acusado, não o cúmplice, mas a testemunha. Me senti mais leve por exatamente 3 segundos. Então, o escritório administrativo da base ligou. Recebemos uma solicitação de verificação de emprego para você por meio de um fornecedor terceirizado, disse a voz do outro lado da linha. Parece que está vinculada a uma plataforma de empréstimos para pequenas empresas. Que tipo de solicitação? Situação fiscal, cargo, faixa salarial. Fechei os olhos. Você pode me enviar o formulário de solicitação? Já enviei. Deve estar na sua caixa de entrada. Abri o formulário enquanto ainda estava na linha. A empresa listada era Suans Financial, identificada como uma provedora de empréstimos para startups de propriedade de minorias. E a candidata, Dana Vitlo. Mas a empresa listada não era o Exército. Era a Bloom Designs. Fiquei paralisada. Quer que a gente responda? Perguntou o administrador. Não, eu disse. De jeito nenhum. Abri o formulário de solicitação de empréstimo. Lá estava o meu número de seguro social, meu endereço, minha data de nascimento, mas um e-mail diferente novamente, e desta vez um W2 falsificado, alegando que eu havia ganhado $84.000 no ano passado por meio de consultoria empresarial privada. Jason leu por cima do meu ombro, ela tentou fazer um empréstimo em seu nome. Mais de um. Este é o terceiro. Denunciei a Sid. Eles adicionaram ao arquivo. E com isso, era oficial. Minha irmã não tinha usado meu nome apenas para vender decoração falsa. Ela tentou construir uma versão completamente falsa da minha vida. Imprimi o formulário de empréstimo, as comparações de assinaturas digitais e o histórico de faturas do fornecedor, recortei tudo em uma pasta grossa e levei direto para o escritório do Sid com a mesma energia que você teria ao entrar em uma consulta odontológica agendada por você mesmo. O agente Nichols nem me pediu para sentar. Ele apenas disse, é isso aí. Não, eu disse. Mas é isso aí que prova que eu não construí. Ele abriu a pasta e folheou-a sem pressa. Na metade do caminho, tirou o W2 falso e exalou um suspiro curto e surpreso pelo nariz. Ela usou o endereço de uma base militar como seu centro de correspondência comercial registrado, disse ele. Que atitude ousada. Ela não é ousada, eu disse. Ela é preguiçosa. Ela sabia que eu nunca verificaria, porque eu nunca imaginei que ela fosse tão estúpida. Ele assentiu uma vez, deslizou os documentos de volta para dentro e olhou para mim. Tenente Vitlo, o senhor tem sido extremamente cooperativo. E, só para deixar claro, isso não é mais interno.
Estamos entregando isso ao Ministério Público Federal para acusações criminais. Você será chamado para depor, mas o exército vai te apoiar. Você está livre. Livre. Eu nem sabia mais como era. Assenti e disse, obrigado. Mas não senti nada. Nem alívio, nem encerramento, apenas uma espécie de exaustão entorpecida, como se alguém tivesse espremido todas as minhas emoções e me deixado secar ao sol. Quando voltei para o carro, o ar estava denso e úmido, com uma umidade que quase dava para mastigar. Sentei-me ali por um instante, coloquei a mão no console central, peguei um bloco de notas amassado e comecei a escrever. Não era uma carta. Não era para o tribunal. Era uma declaração para mim mesmo. Só para constar, eu, Dana Vitlo, não sou mais o plano B da família. Escrevi a primeira linha 2 vezes. Depois, escrevi uma página inteira detalhando cada situação em que, consciente ou conscientemente, acobertar a Alissa. As vezes em que a socorri, os cartões de crédito, os favores silenciosos, as assinaturas escaneadas, os feriados em que sorri com os dentes cerrados. Então escrevi mais uma coisa: a partir de agora, não me responsabilizo pelas escolhas de adultos que compartilham meu sobrenome. Assinei, dobrei e guardei no porta-luvas. Na manhã seguinte, tirei 2 horas de folga e dirigi até o Tribunal do Condado, fui direto ao cartório e enviei uma carta autenticada em cartório me desligando de quaisquer obrigações financeiras não governamentais relacionadas a Alissa Vitlo. Legalmente, não faria muita diferença, mas ficaria registrado, e eu precisava que existisse em outro lugar que não a minha cabeça. Também liguei para o meu banco, congelei todas as contas, emiti novos cartões, mudei as senhas, não porque ela ainda tivesse acesso, mas porque eu queria que ela desaparecesse de todas as formas possíveis de rastreamento. Naquela noite, abri um rascunho de e-mail em branco e escrevi minha declaração oficial ao comando. Intitulei-a Declaração Voluntária de Separação de Associações Pessoais que Afetam a Integridade Militar. Mantive-a curta, formal e imparcial. Devido a uma investigação federal em andamento envolvendo membros da minha família biológica, solicito respeitosamente que meu arquivo reflita minha falta de envolvimento e minha cooperação com autoridades internas e externas. Aceito as consequências do silêncio que mantive anteriormente e tomei as seguintes medidas para restaurar a integridade em todas as áreas da minha trajetória profissional. Listei todos os passos: o arquivo CID, as assinaturas, os vínculos comerciais, o registro do tribunal. Terminei com: não busco punição ou piedade. Busco distância, limpeza e integridade. Cliquei em enviar. Jason entrou no quarto e se encostou no batente da porta. Você acabou de terminar com toda a sua família? Olhei para ele e assenti. Por escrito. Ele ergueu a caneca de chá como um brinde a novos começos. Dormi como um cadáver naquela noite. 2 dias depois, o agente Nichols ligou. Fizemos o encaminhamento. As acusações foram arquivadas. Sua irmã será contatada hoje. Seus pais também. Não respondi. Ele acrescentou: precisaremos de você no tribunal quando a intimação chegar. Só me diga quando e onde, eu disse. Eu apareço com os fatos. Ele fez uma pausa. Isso não é fácil. Eu sei. Sou um soldado, eu disse. Não um mártir. Esse era o ponto de ruptura, não a caixa, não os e-mails falsificados, não os sussurros vis ou as mentiras. Foi a escolha de parar de absorver as consequências e finalmente deixar as pessoas sentirem o peso de suas decisões. Eu não estava mais segurando a barra. Eu estava me afastando da zona de explosão, vivo, inteiro e cansado de fingir que não vi o fogo. Ajustei a gola e cliquei no link da transmissão ao vivo que o escrivão me enviou 1 hora antes. A audiência não seria presencial, apenas uma transmissão sem som do tribunal, com iluminação e áudio ruins. Eu não precisava assistir, mas assisti mesmo assim. Lá estava ela. Alissa Vitlo, com um cardigan bege, o cabelo preso para trás, como se estivesse indo para a escola dominical em vez de para o Tribunal Federal. Sentada entre 2 advogados que pareciam profundamente entediados, com os olhos fixos no juiz, aguardando sua vez de falar.
Meus pais sentaram-se uma fileira atrás dela. Minha mãe usava pérolas, como se fosse uma reunião de pais e mestres. Meu pai sentou-se como alguém que pensava que o silêncio poderia ser uma estratégia legal. As acusações foram lidas em voz alta, uma após a outra: fraude eletrônica, roubo de identidade, sonegação fiscal, uso indevido de identidades de contratantes federais, conspiração para cometer fraude comercial interestadual. Alyssa se declarou culpada, sem drama, sem colapso, apenas um sim, meritíssimo, como se estivesse confirmando um pedido de café. A sentença: 2 anos de liberdade condicional, $17.000 em multas e 5 anos de proibição de operar qualquer negócio registrado no estado. Meus pais também se declararam culpados de cumplicidade, serviço comunitário, pena suspensa, multas. Seus nomes foram registrados publicamente. E foi isso. Fechei a aba. Ninguém disse meu nome para se desculpar. Ninguém sequer mencionou isso fora da transcrição, mas ficou ali na tela, em arquivos de evidências e documentos federais, com tinta permanente. Jason entrou com uma caneca de café e me entregou sem dizer nada. Terminou? Perguntou ele. Legalmente, sim. Tomei um gole. O gosto era limpo, normal, como algo que eu não precisava mais questionar. Mais tarde naquela semana, minha mãe me mandou uma mensagem. Gostaríamos de conversar. Só nós duas, sem a Alyssa. Não respondi de imediato. Esperei até o fim de semana e então concordei em nos encontrar. Não para reconciliação, apenas para confirmação. Eles escolheram um pequeno restaurante triste perto do tribunal. Usei meu uniforme, não por obrigação, mas porque me lembrava de quem eu era quando não estava perto deles. Eles já estavam sentados quando entrei. Minha mãe se levantou como se fosse me abraçar. Eu não deixei. Vamos sentar, eu disse. Sentamos. A garçonete serviu um café ruim e foi embora rapidamente. Meu pai pigarreou. Não sabíamos que a coisa ia ficar tão séria. Não respondi. Achamos que talvez fosse sinalizado e devolvido, acrescentou minha mãe. Você enviou mercadorias roubadas em meu nome para uma base militar, eu disse. Isso não é um erro. É federal. Ela olhou para a mesa como se ela a tivesse traído. Você poderia ter simplesmente dito que cometeu um erro. Ficado quieto, ela sussurrou. Não. Você cometeu o erro. Eu denunciei. É o que adultos fazem. Mas Alyssa. Não, interrompi. Isso não é mais sobre Alyssa. Isso tem a ver com vocês dois concordando em deixar sua filha levar a culpa porque ela não teve filhos, não chorou alto o suficiente, não se importou com a história que você preferiu. Meu pai tentou se inclinar para a frente, como se a postura pudesse ajudar em seu argumento. Você sempre foi forte. Você se recuperou. Eu não sou um elástico, pai. Sou uma pessoa. Silêncio. Eles não pediram perdão. Eles não se desculparam. Queriam autorização para parar de se sentir culpados e voltar aos almoços em família sem que ninguém mencionasse os tribunais. Eu não estava oferecendo isso. Levantei-me, joguei uma nota de 10 na mesa pelo café e ajeitei meu paletó. Aproveite seu serviço comunitário, eu disse. Talvez você finalmente aprenda o que é a verdadeira responsabilidade. Então fui embora. No caminho para casa, não chorei, não gritei, apenas aumentei o volume da música e deixei que estivesse alto o suficiente para abafar qualquer barulho que não fosse meu. Em casa, Jason estava consertando algo debaixo da pia. Juntei-me a ele no chão da cozinha, entregando-lhe uma chave inglesa sem dizer uma palavra. Ele não perguntou. Nunca perguntou. Ficamos lá, com as mãos sujas, a água pingando, o mundo se recompondo, não em triunfo, mas em pedaços silenciosos que finalmente me pertenciam. Na manhã seguinte, troquei todos os contatos de emergência cadastrados. Registros da base, minha pasta médica, o sistema de pessoal, todos os lugares que antes listavam minha mãe ou meu pai agora tinham Jason.
Nada dramático, apenas uma varredura silenciosa nos limites, um campo de cada vez. Então, bloqueei os números deles. Não por despeito, mas por necessidade. Eu não queria um pedido de desculpas daqui a 3 meses, mascarado de culpa ou você entendeu mal a nossa intenção. Não queria uma foto aleatória do cachorro da Alissa com a legenda achei que você gostaria disso. Não queria convites de Natal envoltos em chantagem emocional. Eu queria me ausentar, então fiz acontecer. A limpeza final aconteceu numa quinta-feira. Apaguei o disco de backup com os formulários de imposto de renda antigos e limpei todos os documentos de identidade e assinaturas digitalizados aos quais Alissa tinha acesso. E quando o sistema perguntou, tem certeza de que deseja excluí-los permanentemente? Sorri. Sim, eu tinha certeza. Naquela noite, sentei-me com Jason na varanda, com os pés para cima, observando o céu da Geórgia brilhar no fim do verão. Ele estava lendo. Eu não. Fiquei sentada, imóvel, pela primeira vez em semanas. Ele olhou para mim. E agora? Eu já fiz isso, eu disse. Não, quer dizer, e agora? Pensei por um segundo, depois dei de ombros. Nada. Ele fechou o livro e recostou-se. Parece incrível. Eu ri. Parece mesmo. E era. O silêncio, pela primeira vez, não era uma ameaça. Não era o tipo de silêncio que preenchia uma linha telefônica quando alguém desligava na sua cara ou fazia um jantar em família parecer um tribunal. Era paz, escolhida, conquistada. E quanto mais eu me aprofundava, mais alta minha voz ficava. Não literalmente. Eu não fiz uma turnê de vingança. Não escrevi um ensaio, não publiquei um tópico, nem incendiei nada. Eu simplesmente existia sem pedir permissão. Fui trabalhar. Cheguei impecavelmente. Treinei com seriedade. Informei minha equipe com calma, clareza e precisão. Depois de uma reunião, Roy me chamou de lado certa tarde e disse: seu arquivo de promoção está sendo analisado novamente. O sinal de alerta foi acionado. Obrigado, senhor, eu disse. Ele assentiu. O senhor fez a parte difícil. Ficou parado enquanto a tempestade caía sobre todos os outros. Não respondi. Não precisava. Nós dois sabíamos que ficar parado exigia mais força do que se mover. Naquela noite, encontrei uma caixa de sapatos no armário do corredor. Eu não a abria desde o ano em que entrei. Dentro, havia cartões de aniversário antigos, bilhetes da minha mãe e alguns desenhos infantis com giz de cera que a Alissa fazia quando éramos crianças. Sentei-me no chão e observei cada um. Então acendi a lareira. Não de forma simbólica, nem de forma raivosa, apenas de forma formal. Quando a chama atingiu as bordas de um cartão de aniversário que dizia para nossa menina forte, me senti mais leve. Eles sempre acharam que eu era o forte. Então testaram essa teoria. Mas força não é quem consegue carregar mais. É quem larga a carga primeiro quando ela começa a apodrecer. Essa era a verdade final. E eu não precisava que ninguém mais a dissesse em voz alta para que fosse real. A máquina de café desligou assim que o sol atingiu o assoalho. Não me mexi, apenas observei a luz se espalhar pelos azulejos da cozinha onde a caixa costumava ficar. Aquele lugar ao lado da fruteira já havia abrigado uma pequena bomba-relógio de papelão com meu nome. Fechada com fita adesiva, selada pela expectativa, carregando todo o peso de uma família que nunca quis uma filha, apenas um recipiente. Agora, tudo se fora. E o medo também. Servi meu café e sentei-me à mesa. Jason chegou alguns minutos depois, meio acordado, com o cabelo em seu habitual desgrenhado pós-sono. Ele não disse nada, apenas beijou minha têmpora e pegou a outra caneca. Ficamos sentados assim, em silêncio, enquanto a casa permanecia imóvel. Meu telefone vibrou uma vez. Um memorando para toda a base. Análise de promoção, Capitão Dana Vitlo. Status, consideração ativa. Era isso.
Sem desculpas, sem confetes, apenas uma linha dizendo que o processo estava de volta aos trilhos. A retenção foi suspensa. Meu arquivo foi oficialmente reativado. Desliguei o telefone. Nenhum sorriso, nenhuma comemoração. Apenas um suspiro, porque já era o suficiente. Os últimos meses não foram apenas para limpar meu nome. Não foram para punições ou vitórias. Nem para recuperar minha patente. Era sobre ar, sobre finalmente respirar sem ter que explicar o som. Mais tarde naquela manhã, limpei a cozinha. Nada demais, apenas limpei superfícies, enxaguei xícaras e joguei fora a única banana solitária que ninguém comia. Parei quando cheguei ao local exato. A caixa estava ali há apenas 1 hora, talvez menos, mas havia arrancado anos de estragos, como se tivesse raízes no chão. Um único pacote, preenchido com silêncio e negação, carimbado com minha identidade, e eu não o abri. Essa escolha, mais do que qualquer outra coisa, reescreveu o final. Peguei um pano e limpei o balcão, lenta e cuidadosamente. Não por ritual, não por necessidade, apenas porque agora era meu. Aquele espaço, aquele ar, aquele silêncio. Tudo o que veio depois começou com aquela recusa. Eu não a deixei entrar. E aquele ato de ficar parada, de ouvir a voz que dizia espere em vez de prove, me salvou. Jason entrou novamente, desta vez com uma pasta. Recebi uma correspondência, disse ele, deixando-a no balcão. Não era nada demais, apenas formulários para assinar, um boletim informativo, algo do meu chefe sobre o próximo rodízio de treinamento de liderança, mas estava endereçada corretamente. Para mim, só para mim. Folheei e parei na carta de apresentação. Capitão Vito, seu profissionalismo e resiliência ao longo das investigações recentes não passaram despercebidos. Enquanto a análise é concluída, o senhor continua sendo um candidato à promoção para o 5. Era simples, seco, mas para mim, era um monumento porque a verdade se mantinha. Não porque eu gritasse, mas porque nunca deixei de viver como se fosse real. A cozinha estava cheia de luz. Não uma metáfora, apenas Geórgia sendo Geórgia. Um sol brilhante, forte e implacável que aquecia o chão. Fiquei ali mais um pouco, segurando o meu café como se ele me devesse aluguel. Jason bateu no balcão. Você está bem? Sim, eu disse. Estou sim. Ele se encostou na porta. Parece mais silencioso ultimamente. Não está, eu disse a ele. Só não estou mais enchendo com o barulho deles. E foi isso. Nada de grandes discursos, nada de lágrimas, apenas espaço. O tipo que nunca me deram. O tipo que eu tive que limpar sozinha, pedaço por pedaço, mentira por mentira, até que o que restasse fosse algo sólido o suficiente para construir. Olhei para o balcão. Me mandaram a última mentira, disse baixinho, e eu não a desembrulhei. Jason não respondeu. Não precisava, porque é assim que a história termina, com a caixa sumida. E eu ainda estou aqui. Existe uma mentira que as pessoas contam quando você vem de uma família desorganizada. Dizem que você é mais forte por causa disso. A dor é uma espécie de herança, assim como sobreviver a ela deveria ser sentido como gratidão. Mas a força não se constrói no caos. Está embutido na decisão de me afastar, inteiramente, finalmente, e sem pedir desculpas. Não se tratava de vingança no sentido dramático. Não queimei nada. Não gritei. Apenas me recusei a carregar o que não era mais meu. E isso, em famílias como a minha, é a vingança mais barulhenta. Se histórias como essa te tocam de perto, sobre drama familiar, traição e vingança silenciosa, inscreva-se no canal. Compartilhamos histórias reais e impactantes de vingança familiar que vão além da superfície. Comente se você já teve que se afastar para se salvar. Você não está sozinho, e sua história importa.